Obrigada. Agora já está gravando. Pessoal, olha, vamos lembrar dos nossos combinados, né? Os microfones devem ficar desligados, tá bom? Para a gente poder se entender. Quando quiser falar, aí um de cada vez para a gente não se atrapalhar, né? Para a gente não fazer confusão. Eu vou dizer. Da aula. Oi? Eu sem querer tinha saído da aula. Tá, mas você voltou, tá bom. Se voltou, tá legal. Não precisa pedir desculpa, não, filho. Tá tudo bem, tranquilo, tá? Então, assim, pessoal, ó. Na última aula, a Pro pediu para vocês fazerem uma pesquisinha, né, sobre o material cerâmica marajoara, né? Porque faz parte da tradição, da cultura, né, dos indígenas, principalmente lá, principalmente não, da região norte do Brasil, né, Amazonas, Pará, né? Então, a Pro pediu para vocês fazerem uma pesquisa. Hoje eu mandei pelo clipe 2 videozinhos, né, sobre o conteúdo que a gente vai estudar hoje, trabalhar hoje, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre a agricultura, né? O início da agricultura no Brasil. Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Não sei se vocês chegaram a ver os 2 videozinhos que eu coloquei no clipe. Oi, quem está me chamando? Você mandou um repetido. Mandei repetido? Ah. Boa tarde, Pro. Consegui entrar agora. Tá bom. Tá bom, então, eu vou enviar o outro, então, tá bom? Eu mandei 2 vezes o mesmo, foi? Não, eu vi um que você mandou, daí passou um tempo, né? Daí você mandou de novo. Você mandou um que você já mandou faz tempo, Pro. Então, eu fiz confusão. É que a Pro é meio atrapalhada. Vocês sabem que a Pro é meio atrapalhada com esse negócio de internet, né? Então, eu vou enviar novamente, tá bom? Combinado? Tudo bem? Sim. Sim, Pro. Então, tá bom. Então, ó. Nós vamos falar, então, sobre o início da agricultura, né, no Brasil. Mas é importante a gente lembrar, pessoal, que não foi porque começou o desenvolvimento da agricultura, né, que as pessoas, os povos, deixaram de viver da caça, da pesca, né, deixaram de fazer as coletas que eles praticavam, né, até porque os estudos, né, arqueológicos, os estudos que são feitos para entender, para a gente poder entender um pouquinho melhor, né, como era a vida desses povos, são baseados em hipóteses, nada é certo, né? Nada é 100% garantido, né? Então, a gente tem assim... Que página? Nós vamos começar na página 164. Dá para ver aqui na lousa? Ou eu estou cobrindo? Sim, Pro. Dá para ver? Dá para ver? Então, legal. Dá para ver. Tá? Então, tá bom. Então, Oi. Teve um probleminha comigo, que eu tive uma falta de atenção. Quem que teve um probleminha? Eu tive uma falta de atenção. O Pedro, eu tive uma falta de atenção. E sabe aquela arte manajoara que você pediu para fazer? Sim, filho. Então, eu fiz na página de geografia. Mas em que página? Tinha lugar lá para fazer isso? É na página 223. 223? Depois a Pro vai olhar, tá? E aí vamos ver se dá para... Você mandou a foto para a Pro pelo clipe? Acho que não. Tem que mandar, tá, Pedro? Tá valendo pontinho, tá? Pro, a 223 é a leitura. Tá. Ele falou que fez na 223. Espera aí, Pedro.
Calma aí, Pro, deixa eu olhar aqui, que tá marcado comigo. Eu vou olhar também a página 223 para ver o que tem. É 221. 228? Oi. Peraí que eu vou olhar também, peraí. 228. E aqui era a liçãozinha da senzala, do lugar onde viviam os escravos, Pedro. Tem como apagar, não? Não tem? Não, mas eu vou fazer assim. Eu vou pegar um grampinho e vou colocar uma folha em cima. Aí eu vou conseguir fazer a outra. Tá tudo bem, sem problema então, tá? Sem problema. Mas não esquece de mandar foto para a Pro, tá? Porque senão a Pro não pode dar lá o pontinho seu. Manda foto, tá bom? Tá bom. E aqueles que ainda não enviaram, lembra que essa atividadezinha a Pro vai dar notinha, então precisa mandar para a Pro, tá ok? Combinado? Então vamos voltar a falar lá da agricultura, né? Então eu estava dizendo para vocês que os estudos, né, mostram, né, que a coleta, a pesca, a caça, a coleta de frutos, né, garantia a alimentação do cotidiano, né, daqueles povos indígenas, né? Então, além da cerâmica, né, de usar a cerâmica que nós vimos lá na aula anterior, né, esses povos, esses indígenas, eles começaram a desenvolver a agricultura, mas não foi uma coisa assim rapidinha. Se você ouvir alguma voz aqui, me avisa, tá? Porque a minha mãe ligou um negócio de inglês e tá passando aqui, tá? Mas aí, Laurinha, vê com a sua mãe precisa fazer alguma coisa, porque eu não posso ficar ouvindo inglês. Desliga seu microfone, senão eu não dou conta. Tá bom? Desliga aí seu microfone. Então, o desenvolvimento, né, da agricultura, ela começou há cerca de mais ou menos 2.000 anos atrás, né? Então, Pro, que página é essa? A Pro só está falando por enquanto, começa na página 164. Pessoal, olha, vamos ficar um pouquinho mais atentos, porque se a Pro parar toda hora para fazer algum comentário, a gente não vai conseguir terminar. Já se passaram quase 10 minutos da nossa aula, né? Então, precisa ficar um pouquinho mais atento, tá bom? Então, essa coleta de vegetais trouxe muito conhecimento para esses povos, né? Então, eles começavam a observar. Então, pegava lá o fruto, e aí, com o passar do tempo, né? Não é que foi uma coisa rapidinha, não, uma coisa bastante demorada. Eles foram conhecendo, eles foram percebendo que da sementinha daquela fruta nascia uma árvore daquele mesmo fruto, né? E aí eles foram aprendendo aprendendo a desenvolver esse processo, né? De produção de plantas que deram o nome de agricultura, né? E quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, por volta de no ano de 1500, né? Os indígenas, eles plantavam vários vegetais, né? Mandioca, cará, milho, amendoim, tabaco, pimenta, abóbora, abacaxi, caju, mamão, maracujá e outras, né? Essas são algumas dos vegetais, dos frutos que eles plantavam. Pois não? Quem quer falar? Alguém quer falar alguma coisa? Não, Pro, falei não? Que milho também. Milho também, né? Milho também. Então, esses indígenas, eles... tem um jardim que tem não todos esses alimentos. Entender.
Eu não Na consigo minha entender uma palavra. Na minha casa tem um jardim que tem todos esses alimentos. Ah, é? Que legal. Então, vocês têm um quintal bem grandão aí, né? Então, e aí na página 164, pessoal, tem algumas imagens desses vegetais que eram plantados pelos povos indígenas. Olha lá, ó. Tá vendo a mandioca? Né? A mandioca é um produto, um alimento básico de vários grupos indígenas, de muitos grupos indígenas, né? Tem até uma lenda da mandioca. Já ouviram a lenda da mandioca? Chamada Eu já. mandioca. Quem já ouviu essa lenda? Eu Sabe não, contar pra gente? eu não sei. Não? Não, eu acho que eu li outra, não lembro. Não li Tá não. bom, então. Li não, pro. Então, pessoal, é importante a gente lembrar que havia, né, várias tribos indígenas de etnias diferentes, de linguagem diferente, né, que nos estudos a gente chama de troncos linguísticos, né? Então, existia no Brasil 2 troncos que eram importantíssimos, né, que era dos Tupi e dos G, dos macro-G, né? Então, eles eram divididos em muitos grupos, em várias etnias, né? Eles tinham hábitos, eles tinham o jeito de ver a natureza, de entender a natureza e aproveitar a natureza, né, para sobreviver, para viver como alimento e tudo mais, mas cada um do seu jeitinho, sempre respeitando a natureza, né? Até hoje, os poucos grupos indígenas que ainda existem, né, que ainda vivem aqui no Brasil, ainda hoje eles lutam, né, para preservar a natureza, preservar o meio ambiente, né? Sempre a gente vê reportagem na televisão falando sobre isso, né? Sobre esse cuidado e sobre esse respeito que o povo indígena tem com o meio ambiente, com a natureza, né? E nós, chamados povos brancos, temos muito que aprender com eles nesse sentido, né? Então, todos esses povos, eles tinham jeito de viver diferente, de se vestir diferente, de pintar o corpo, né, que era um ritual usado por eles, né, de pintar o corpo. Eles tinham pinturas diferentes, né? Eles trocavam produtos, né, entre aldeias, eles aprenderam a fazer isso, então havia movimento, né? Havia os rituais religiosos, os deuses indígenas eram sempre deuses voltados a elementos da natureza, né? O sol, a lua, né? Então, todos os elementos da natureza eram deuses indígenas, né? Então, da cultura desses povos. Agora, a gente não pode dizer, eles eram diferentes, então eles também guerreavam, né? Havia guerra entre eles também, né? Haviam povos que eram inimigos, né? Então, eles se movimentavam para fazer trocas, para trocar produtos, enfim, mas também por conta da guerra, porque eles tinham, né, um olhar diferente sobre o mundo, né? Cada tribo, cada grupo, né, cada etnia tinha um olhar diferente para a natureza e tudo mais, né? Tinha seus costumes, os seus hábitos diferentes, né? Na página 166, nós temos 2 imagens de povos indígenas. Então, olha lá, a primeira imagem tá assim, imagem de indígena da tribo Bororo, desenhada pelo viajante Hércules Florence durante a expedição Langsdorff na Amazônia. Essa imagem, essa pintura foi feita em 1827
Então, olha como eram, como é que eles se vestiam, os adornos que eles colocavam no rosto, no cabelo, né? A segunda imagem é de indígenas da tribo Munduruku, né? Desenhada por Hércules Florencio também, em 1828, né? Hoje, existem tribos que se vestem, que agem assim ainda, que têm esses costumes bem tradicionais, que não sofreram influência do povo branco. Existem, alguns grupos ainda existem, né? Mas são poucos, né? Hoje, as poucas tribos indígenas que a gente tem já sofreram processo que a gente chama processo de aculturação, né? Eles perderam muitos dos hábitos, dos costumes, dos rituais religiosos, da alimentação, do jeito de entender a vida. Muitos deles mudaram, né, com a influência do povo branco, né? Então, e muitos deles morreram. Hoje a gente tem pouquíssimas tribos indígenas, né? Pensar que lá na chegada dos portugueses eram mais ou menos 1.000 línguas faladas no Brasil, línguas indígenas, né? Hoje a gente tem pouquinho disso, muito pouquinho disso, né? E eles sofreram essa aculturação. Por quê? Porque os brancos vieram para ensinar, né, os povos daqui que a religião deles é que era certa, né? E junto com isso eles vieram para explorar a terra, né? O primeiro produto levado do Brasil foi o pau-brasil, que é uma árvore. Comprou? Né? Pode falar, filho. A página 166. Onde tem a imagem é. Ah, tá, Então, obrigada. esses povos, né, eles vieram para mudar o jeito dos indígenas entenderem e verem o mundo, né? E com essa vinda deles para cá, explorar, levar as riquezas do Brasil, né? No primeiro momento, a ideia era essa, levar as riquezas do Brasil, né? Junto com eles, além de trazer costumes e hábitos diferentes, eles trouxeram doenças que os índios não tinham. Eles não faziam nem ideia de que aquelas doenças existiam. Então, os brancos trouxeram essas doenças. E isso fez com que muitos povos indígenas fossem dizimados, né? Acabassem, né? Eu comentei com vocês há alguns dias atrás que tem de uma cultura indígena, de uma tribo indígena que existia nesse tempo de 1500, existe um indivíduo só, um único índio ainda dessa tribo. Tem outras tribos que têm pouquíssimos indivíduos, né? Então, se não houver um respeito a esse povo, eles vão acabar sendo dizimados mesmo, né? Então, é importante hoje a gente entender assim, que a gente precisa valorizar, né, esse povo, né, aprender o que eles sabem, quanta coisa da mata, da floresta que eles conhecem, remédios que se perderam porque o povo branco deixou de aprender a estudar, a conhecer esse povo. Então, tem muito remédio, muita coisa que eles conheciam, muito alimento que eles conheciam e que foram perdidos, porque o homem branco não aceitou a cultura deles, né? Então, é importante a gente entender isso e tentar retomar. Eu não sei se vocês chegaram a ver nesse último dia do índio, né, comemorado no dia 19 de abril, quantos movimentos indígenas estão sendo feitos para resgatar
e para conservar, para manter, né, esses costumes, né, essa cultura do povo indígena, principalmente em relação ao meio ambiente, né? Quanta coisa que a gente ouve falar e que o Brasil está sendo destruído, por quê? Porque a natureza está indo embora, né? Então, os índios, eles tentam conservar isso, né? Então, por isso tem as reservas indígenas, né? Então, que devem ser cuidadas, que devem ser valorizadas, né? Então, entender um pouquinho esse povo faz com que a gente consiga entender um pouquinho da gente também, né? De quem nós somos, não é? Do que nós gostamos, né? Tanto é que a Laura, agora de pouco, disse, na minha casa tem um jardim que tem esses alimentos aí, né? Então, muita coisa que a gente come, muita coisa que a gente gosta, vem da cultura do povo indígena, né? Então, agora, nós vamos fazer leitura do texto que tem na página 164 e 165. Bastante coisa daqui a Pro já falou, mas é importante que a gente leia pelo menos um trechinho daqui desse texto, tá? Eu vou seguir aqui a ordem da chamada, vou fazer a chamada e aí depois eu escolho para ler, tá bom? Vamos lá. O Benício está aí, B? Benício? Presente. O Davi? Presente. A Eduarda? A Eduarda tá? Tá, Duda? Ela saiu, Pro. Ela saiu? Felipe? Presente. O Fernando? Presente. Eu vi o rostinho. Gabriel? Gabriel, acho que eu vi também o rostinho do Gabriel. Presente, Pro. João Pedro? Presente, professora. João Vitor? Presente, professora. Larissa? Larissa? Ô, Pro, o microfone dela acho que tá quebrado. Laura? Giancola? Laura Teles? Laura Teles? Parece que a Laura tá. Ela tá, Pro. Ela tá. Lorenzo, É o L verde. Lorenzo não, né? Marina. Marina, eu vi o rostinho da Marina. Matheus. Miguel. Presente. Murilo. Presente, Pro. Nathalie. Presente. Nicolas. Presente. Tá. Presente. Nicole. Pedro. Presente, professor. Pietro. Pro, eu tô aqui, mas é que eu fui no banheiro. Eu quem? Quem que for falar? Laura até Você pediu licença para ir ao banheiro? Pediu licença para Pro? Rafaela. Oi, Pro, presente. Aí, consegui agora. Rafaela Campelo. Licença, Pro. Sara. Sara, tá aí? Presente, Pro. Sofia. Sofia. Tudo bem, Sofia? Valentina.
Vinícius. Sim. Vinícius está aí, Vi? Tá. Então, vamos lá. Oi? Aí eu saí. Tá. Você não colocou presente pra Eu mim. coloquei. Sim. Nada. Então, vamos lá. Vamos começar pelos números pares. Ou não? Vamos seguir a chamada mesmo. Benício, leia. O primeiro parágrafo, B. Cadê o B? Sofia, desliga o microfone. É qual? Ele saiu porque achou que já acabou a aula. Então, o Davi, leia, Davi, o primeiro parágrafo da página 160. Eu não tinha saído. Tá bom, meu amor, leia. Não tem problema. Leia o primeiro parágrafo da página 164. O início da agricultura. Vamos lá. Pimenta. Não, meu amor, o parágrafo, além de usar a cerâmica, lá na página 164. 64. Achou? Além de usar cerâmica, alguns grupos que viviam no Brasil, no atual Brasil, começaram a praticar a agricultura cerca de 2.000 anos atrás. Não se sabe exatamente como isso aconteceu, pois é difícil encontrar vestígios de plantas e sementes tão antigas. Assim, os pesquisadores não conseguem ter certeza sobre esse assunto. Davi. O que podemos imaginar é que a coleta de vegetais trouxe muito conhecimento sobre as plantas e seu ciclo de vida. Afinal, os grupos humanos praticaram a coleta por milhares de anos. Provavelmente foi observando e conhecendo esse processo que as pessoas perceberam que poderiam plantar as sementes e obter os vegetais. Eduarda. Quando os portugueses chegaram ao Brasil, no ano de 1500, os indígenas plantavam mandioca, cará, milho, amendoim, tabaco, pimenta, abóbora, caju, mamão, maracujá, entre outras plantas. Agora quem lê é o Felipe, lá na página 165, Fê. Felipe? Cadê o Felipe? Não tá, Fê? Que parágrafo? Ele tá. Ele saiu? Então leia o Fernando. Fernando. O quê? Página 165. O primeiro parágrafo. Mas ele... Felipe, você está, meu amor? Então leia o primeiro parágrafo. Felipe? Ele só tá com o microfone ligado. Oi, Pro, ele vai ler. Então lê, Fê. Que parágrafo? É o primeiro parágrafo da página 165. Os indígenas em 1500, por volta do ano... Por volta do ano 1500, existiram vários povos indígenas vivendo no atual Brasil, e suas aldeias estavam espalhadas por todo o território. Acredita-se que havia entre 2 e 4 milhões de indígenas naquela época. Olha, vocês viram quanto? Agora é o Fernando.
Eles estavam divididos em muitas etnias, cada uma com sua crença, línguas, hábitos e rituais religiosos. Havia trocas pacíficas de produtos entre as aldeias, mas muitas vezes havia guerra também. Poderia disputar territórios locais de caça ou mesmo lutar para resolver conflitos. Gabriel Fagiolo. Como que eu vou fornecer, né? Gabriel? Você não está? No nosso atendimento. Eu tô, mas eu não quero. Para ele obter mais informações. Lê só um pouquinho, é só um pouquinho, Gabriel. Problema. É a página 165? Meu amor, você não estava acompanhando a leitura? A gente passa É o segundo parágrafo? Tá. Não, é o terceiro parágrafo. Cada Tá. etnia... Isso facilita também o processo. Eu sei que internamente, às vezes é um pouquinho mais difícil isso. Coloco a minha equipe à disposição para a gente fazer. Tá? Tá, achei. Show. Cada etnia... É essa? É essa, cada etnia tinha a sua forma... etnia tinha sua forma de se vestir, usa enfeites de acordo com a sua cultura. De acordo com a sua cultura. Agora é a vez do João Pedro. É um parágrafo de cada, Gabriel. Espera só um pouquinho. Agora é o João Pedro. Tá. Os pesquisadores dividem os povos indígenas daquela época pela língua que falavam, Pela língua que falavam. que eram de Falavam, não desculpa, foi nada. que eram cerca de 1.300. Essas línguas tinham origem em dois trocos linguísticos principais, o tupi e o macrogé. Isso. Agora é o João Vitor. João Vitor, observe a tabela. Tronco linguístico, tribos falantes e localização. Leia qual é o tronco linguístico tupi para a gente. João Vitor? Acho que não está. Leia então a Larissa. Larissa? Microfone quebrado. Então leia a Laura Giancola. Tronco linguístico, tupi. Leia lá, tribos falantes. Quais as tribos que falam tupi? Tribos falantes. Tupi, Tupini, Guarani, Tamoios, Tabarajá. Peraí, calma, Laura. Laurinha, Tabajara. Você está mudando a ordem da sílaba. Tabajara. Tabajara. Isso. Munduruku. Isso. Entre outras. Agora, onde se localizam essas tribos? A localização, onde eles viviam? Viviam no litoral brasileiro. Muito bem. Agora, Laura Teles. Macro-G, tronco linguístico.
terceiro parágrafo ou quarto? Não, meu amor, dentro da tabela, o tronco linguístico macro G. Peraí. Tribos falantes. Bororo, Bororo, Carajá, Timbira, peraí, ó. Timbira, Carijó, Goicazes, Goitacazes, Goitacazes, entre outros. Isso, onde eles viviam? Onde era a localização dessas tribos? Eram encontrados no Planalto Central do Brasil, em partes da Serra do Mar. Muito bem. Lorenzo, acho que o Lorenzo não está, ele não está podendo participar. Ô, Fran, eu posso falar uma coisa? Pode. Sabe, eu não sei se você percebeu, mas no tipo de falante está escrito Tamoios. E eu lembrei da Serra Tamoios. Mas é por conta dos indígenas que chama Tamoio, Serra dos Tamoios. Eu não sabia. Muito legal. Então tá, agora quem vai ler é a Marina. Etnia, o que é etnia? Etnia é um grupo de pessoas ou povo que tem a mesma origem, os mesmos costumes, língua, região. Isto é, que possuem uma mesma cultura. Agora é o Matheus que vai ler tronco linguístico. Matheus? Matheus não está aí? Oi, Pro. Matheus não está aí? Leia, Tô aqui, por favor, Pro. meu amor. Leia, então, tronco linguístico. Tronco linguístico. O tronco linguístico é o conjunto de línguas que têm a mesma origem. Uma língua mais antiga, que não é mais falada. Como essas línguas de origem existiu há milhares de anos. As semelhanças entre as línguas que vieram delas são muito difíceis de serem percebidas. Muito bem. Aí tem embaixo, tem a bibliografia, né? Esse texto está disponível nesse site, Mirim, Org Línguas Indígenas, Troncos, Famílias, né? É importante a gente saber, pessoal, até vou aproveitar o momento e vou comentar com vocês. É importante a gente saber de onde os textos são pesquisados, né? Quando vocês pesquisaram sobre a cerâmica, vocês não procuraram um site, um livro, uma revista, enfim? Então, é importante a gente dizer, no final do trabalho da gente, a bibliografia, né? É importante isso, a gente precisa começar a treinar isso. Vocês percebem que toda vez que a gente lê um texto, a Pro fala a bibliografia para vocês? É importante a gente saber, né? Onde a gente consultou, né? O que a gente leu, certo? É importante a gente fazer isso, tá? Então, olha, pessoal, por hoje é isso. Eu vou pedir para vocês fazerem para o dia 2 de junho essas páginas aqui, ó. 167, 168 e 169. A Pro vai colocar aqui. Tá? Da 167 até a 169, para o dia 2/6, que é a nossa próxima aula de história. Combinado? Sim. Tudo bem?
Então é isso, crianças. Por hoje é isso. Fiquem com Deus. Tchau. Amanhã a gente tem aula de português. Tchau. Oi? Tchau, meus queridos. Tá aqui na loginha, ó. 167 a 169. Tchau. Tchau. Fiquem com Deus. Tchau, Pro! Até amanhã! Tchau. Tchau, Pro. Até Fica amanhã, com se Deus Deus. quiser.